Sou aluno Ralhos do primeiro B de Informática do Infro Campus Cacoal. Vou falar um pouco sobre o que é LGPD. É a Lei Geral de Proteção de Dados, tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa. Também tem como foco a criação de um cenário de segurança jurídica, com a padronização de regulamentos e práticas para promover a proteção aos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil. De acordo com os parâmetros internacionais existentes, a lei define que são dados pessoais e explica que alguns deles estão sujeitos a cuidados ainda mais específicos, como dados de pessoas sensíveis e dados de pessoas sobre crianças e adolescentes. Esclarece ainda que todos os dados tratados tanto no meio físico quanto no digital eles são sujeitos à regulação. Além disso, a LGPD estabelece que, não importa se a sede da organização ou o centro de dados dela esteja localizado no Brasil ou no exterior, se há um processamento de informações sobre pessoas brasileiras ou não que estão no território nacional, a LGPD deve ser observada. Meu nome é Maria Eduarda, sou do primeiro B de TI e vou continuar a falar o que é LGPD. Sendo assim, sabemos que a lei autoriza também o compartilhamento de dados pessoais com organismos internacionais e com outros países, desde que observados os requisitos nela estabelecidos. LGPD, o consentimento do titular dos dados é considerado elemento essencial para o tratamento, regra inspecionadas nos casos previstos no artigo 11 da lei. A lei traz várias garantias ao cidadão, como poder solicitar que seus dados pessoais sejam incluídos, revogar o consentimento, transferir dados para outros fornecedores, entre outras ações. O tratamento dos dados devem ser feitos levando em conta alguns requisitos, como finalidade e necessidade, a serem previamente acertados e informados ao titular. Sou Davi Honorato Esteves, da turma do primeiro B de TI, e eu vou falar um pouco sobre como funciona o LGPD. O LGPD estabelece regras para coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais no Brasil. A lei define dados pessoais como informações que podem identificar uma pessoa, como nome, CPF e endereço. Dados sensíveis como informações sobre saúde, raça ou orientação sexual têm proteção adicional. O tratamento de dados deve seguir princípios como finalidade específica, necessidade, transparência, segurança e não discriminação. O tratamento de dados só pode ocorrer com base em uma das bases legais previstas na lei, como consentimento do titular, cumprimento de obrigação legal ou execução ao contrato. Os indivíduos têm direitos sobre seus dados, como acesso, correção, exclusão e portabilidade. Empresas e entidades que tratam dados pessoais devem adotar medidas de segurança e garantir o cumprimento das normas. Oi, eu sou a aluna Yasmin Borges, do primeiro BTI, e eu vou continuar a falar sobre como funciona o LGPD. A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção e de Dados, é um órgão responsável por fiscalizar e orientar o cumprimento da LGPD, além de aplicar sanções em casos de infrações. Sanções. Em caso de descumprimento, a ANPD pode aplicar multas, advertências e outras penalidades. Então, as sanções são como advertências para quem não segue corretamente a lei. E chegamos à conclusão que a LGPD visa proteger a privacidade dos indivíduos e promover a segurança no tratamento de dados pessoais, equilibrando o uso de dados com direitos dos cidadãos.